Olá, gente boa, tudo bem? Passando aqui para gravar um vídeo para vocês. Um tempo, né, aí que eu não venho aqui ao YouTube gravar, mas propósito agora de continuarmos fazendo todos os dias os vídeos, e para mim é um prazer poder estar com você nessa manhã. E eu vim trazer algo que falou muito ao meu coração nesses dias, e acredito que pode falar também ao seu. Aqui é um ambiente, sabe, diferente, né? Dentro do carro e tal, não tem um cenário, não tem nada preparado, mas o que eu quero que você entenda e o que eu quero que você possa receber do que eu vou compartilhar com você, lá está escrito lá em Josué 14, Josué capítulo 14, do verso 6 ao verso 15, que é o momento que Caleb, ele tá lá com seus 85 anos, e ele chega para Josué e diz: olha, a terra que Deus me prometeu através de Moisés, essa terra eu quero conquistar. Eu quero ir e conquistar. E aquela terra era a terra dos Anaquins. Para quem não sabe, os Anaquins eram gigantes, homens. Foram os homens que foram relatados lá no começo, lá quando os espias vão olhar a terra e dizem assim: mas eles são gigantes, e nós perto deles somos como gafanhotos. Então foi esse povo que Caleb, com 85 anos, foi de encontro. E Caleb deixa muito claro, ele fez: olha, a força, a determinação, a coragem, o ânimo é o mesmo de 45 anos atrás, quando foi feita a promessa. Então, que aquele local, a promessa que aquele local seria de Caleb. Então, você aí pode observar que Deus preservou a vitalidade da vida de Caleb. Deus fez com que ele tivesse força e vigor para esse momento, e o cumprimento de uma promessa. Porque lá, quando os espias entraram no local, na terra prometida, eles olharam: olha, realmente é o que foi prometido. A terra mana leite e mel. Um cacho de uva era tão grande que precisava de 2 homens para carregar um cacho de uva, para você ter essa noção. Então, era uma terra que realmente era o que Deus havia prometido. Mas foram 12 homens espiar a terra, e desses 12, 10 foram incrédulos. 10 olharam e disseram: realmente a terra é muito boa, mas quem habita lá são gigantes. Os anaquins são enormes. Eles são eles para conosco nós somos gafanhotos, nós somos pequenos. E uma coisa que eu fiquei pensando é que esses 10 homens conseguiram apenas enxergar os 10 os 10 homens que foram espiar a terra, só conseguiram enxergar o tamanho do gigante, o tamanho da adversidade, e não creram o suficiente, não tinham aquele sentimento que Deus estava com eles, e eles poderiam muito bem vencer aquele povo. E pare para pensar, aqueles 10 homens que foram espiar a terra, eles tinham mais de 40 anos, então eles tinham visto tudo o que tinha acontecido. Eles tinham a noção do mar, no Mar Vermelho sendo aberto e passando a pés enxutos, o Vale de Mara, de águas amargas, sendo transformado em água doce. Então, eles viram o maná cair do céu, eles viram as cordonizes, eles tiveram todo um cenário de entender que Deus estava com eles, e que aquilo ali não seria nada para o poder que Deus tem, e para o que ele já tinha feito com Israel. Então, aqueles homens preferiram ficar na incredulidade e temendo aos anaquins, diferente de Caleb e Josué, que chegaram e disseram: olha, nós vamos contra eles, nós vamos, e na força do Senhor nós vamos conquistar, e tal e tal.
uma coisa que eu observo, e essa frase fica para mim e para você, é que Caleb e Josué, eles acreditaram num Deus grande que usa homens pequenos. Então, essa história é uma história belíssima. E depois, e aí vem a situação que Deus diz, olha, só dois homens desta geração que tem mais de 40 anos entrarão na terra prometida, que foi Caleb e Josué. Agora imagina, Caleb e Josué viram todos da sua geração morrendo e vendo a promessa se cumprir. Então, isso é incrível. Isso é incrível e é algo muito, muito belo da parte de Deus, de ver que Deus continua cumprindo as suas promessas e continua fazendo promessas aos homens que são fiéis a eles, porque uma das coisas que nós podemos ver em Josué e Caleb é a fidelidade a Deus. Eles eram fiéis ao Senhor e cabe a mim e a você sermos fiéis. E o texto lá que eu citei, o texto de Josué 14, do verso 6 até o verso 15, o Caleb diz, olha, eu quero a terra que Deus me prometeu através de Moisés. E aí, Josué dá a Caleb o direito de ir contra os anaquins, e ele diz assim, olha, parafraseando o texto, diz, olha, não se preocupe não, eu tenho 85 anos de idade, mas eu estou com toda a força, com todo o vigor, e eu vou contra os anaquins. E ele foi contra os anaquins e conquistou a terra. Então, fica aqui para mim e para você. Se você, nesse momento, não está com aquela certeza, com aquele sentimento que você pode conquistar, dá uma paradinha e lê o capítulo 14 e você vai entender que quando Deus faz uma promessa, ele cumpre. E Deus, ele faz com que tudo se renove nas nossas vidas. E se você não tem força, peça a ele, porque ele dá. Se você não tem uma estratégia, peça a ele, que ele vai lhe dar uma estratégia. E você vai sim conseguir conquistar aquilo que Deus colocou na sua vida, aquilo que Deus lhe prometeu, você vai conseguir conquistar. Então, fica essa palavra aqui para mim e para você. Enfrente esse momento que você está vivendo, acreditando que Deus está com você. Não é na força do seu braço, mas sim no poder que está sobre a sua vida. Então, não esquece, Caleb confiava em um Deus grande que usava homens pequenos, e ele foi contra os anaquins, contra os gigantes, e ele conquistou a terra. Então fica essa frase, eu vou repetir mais uma vez. Caleb acreditava num Deus grande que usa homens pequenos. Então ele continua usando os homens pequenos, mas aqueles que têm no seu coração a integridade e a fidelidade para com ele. Que Deus abençoe seu dia, que seja um dia maravilhoso, que você possa todos os dias estar buscando e entendendo qual é a vontade de Deus para a sua vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.